Olá, está começando mais um Café e Bíblia. E nesse instante eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Creio que Deus vai falar muito aos nossos corações nesses minutos que nós teremos juntos. Hoje a palavra que nós vamos ler está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, a partir do verso de número 7, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo que estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbais, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortados. A Bíblia nos traz esse relato do apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Esse relato ele é repleto de detalhes importantes para a nossa vida. Mas um ponto crucial que eu quero ver com você aqui hoje é o fato de nós estarmos no lugar certo, porém com a postura errada. Esse jovem chamado Eutico, ele estava no lugar certo com a postura errada. Eu acredito que naquela noite em Troade não havia lugar melhor para se estar senão naquele lugar, senão naquele cenáculo, onde Paulo pregava. Quando nós lemos um relato de Atos capítulo 19, capítulo de número 20, encontramos que o apóstolo Paulo ele chega ao auge do seu ministério. Paulo nunca antes operou tantos milagres e é tomado de tamanha ousadia quanto nesse momento. Paulo desce de Éfeso após passar 2 anos plantando aquela igreja, passa pela região da Macedônia, da Acaia e agora chega em Troade. E ali ele sabe que vai ser o seu último discurso para aquela igreja. E naquele momento, acalorado, cheio do poder de Deus, aquelas vidas com expectativas daquilo que Deus ia fazer, havia um jovem que estava no lugar certo, com a postura errada. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos no lugar que devemos estar, no lugar de Deus para nossas vidas, mas porém nós estamos com uma postura errada. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era grego e muito detalhista. E quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que um versículo ele usa para dizer, o verso 8 diz, olha, havia muitas lâmpadas no cenáculo que estávamos reunidos. Há riquezas de detalhes que Deus permitiu que Lucas escrevesse para nos ensinar tantas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos com isso, de estar no lugar certo com a postura errada, é que Eutico, ele confiou naquele lugar. Havia muitas lâmpadas nos cenáculos pelo qual estávamos reunidos. Um lugar iluminado, um lugar aconchegante, um lugar repleto de vida de Deus, pela vida do apóstolo Paulo, pelo culto que havia naquele momento. Mas, meus irmãos, somente o fato de estarmos num lugar, de estarmos na igreja, de estarmos numa célula, de fazermos parte de uma comunidade cristã que segue as doutrinas de Jesus, só isso não nos garante o fato que vamos estar acesos, que vamos permanecer sem cochilar e sem cair. Aquele jovem talvez confiou naquele ambiente. Talvez tão acostumado, que aquele lugar, iluminado, um lugar calorento, por conta das tochas repletas de betume que davam luz naquele lugar, mas ele adormeceu. Mesmo diante daquela luz toda, mesmo diante daquele lugar, isso não foi capaz de manter aquele jovem aceso. Como está a tua confiança? Será que você é alguém que está se acostumando com os lugares pelos quais você tem ido e estado no Evangelho? Somente o lugar, ele não é capaz de nos manter aceso. A segunda coisa que nós encontramos de Eutico é que ele assumiu uma postura relaxada. Eutico, lembrando, estava no lugar certo, mas com a postura errada. Ele assumiu uma postura relaxada naquela janela. Lucas é muito detalhista. Se não houvesse lugar para se assentar,
Creio que Lucas teria escrito: não havendo lugar algum para se assentar, Eutico foi para a janela. Mas não, Eutico assume ali uma postura relaxada. Ele relaxa naquela janela, ele assume uma postura, prioritária, uma postura aparentemente melhor do que a dos outros na janela, e ali ele relaxa, ele acomoda, ele fica tranquilo e traz um fator que contribui muito para o quê? Para o seu sono. Meus queridos, muitas vezes nós assumimos uma postura relaxada na caminhada com Cristo. Não podemos ter esse tipo de postura quando nós estamos caminhando com Jesus. Como está a tua vida de oração? Como que está a tua leitura da palavra? Como tem estado a sua disciplina de jejum? Muitas vezes nós relaxamos e deixamos as coisas acontecer e serem levadas, mas nós não podemos relaxar. Precisamos ter uma postura firme diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Outra coisa que aconteceu, outro fator, o fato de se estar na janela é um lugar perigoso. A postura relaxada leva para a janela. Talvez você é alguém que está sentado na janela. Na janela acontece algo. A nossa visão, ela fica dividida entre o que acontece do lado de dentro e o que acontece também do lado de fora. Nós não podemos ter o nosso coração dividido. Quando nós assumimos uma postura relaxada, nós vamos para a janela e nós começamos a olhar cada vez mais para o lado de fora e olhar para o lado de dentro. E o fato de estarmos na janela pode também causar algo no nosso coração, pode dividir o nosso coração. Pode trazer comparações do lado de fora com o lado de dentro. O pior é que nós somos desleais com as comparações pelas quais nós fazemos. Nós pegamos as coisas ruins, boas do lado de fora e comparamos com as coisas ruins, aparentemente, do lado de dentro. E isso começa o quê? Trazer para nós uma distração ainda maior e um distanciamento daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, saia da janela, saia de uma postura relaxada na sua caminhada com Jesus. Deixe de ser alguém que está confiando simplesmente em estar num ambiente, olha, eu vou para a igreja todo domingo, participo de ministério, sou ativo nisso, naquilo outro. Não, precisamos estar atentos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos policiar o nosso coração para saber se o nosso coração já não está dividido, porque senão, como Eutico, você pode cair da janela e pode morrer. Mas Deus é aquele que quer sempre trazer vida ao seu coração, quer te dar um abraço, quer te sacudir, quer te despertar para que você possa viver aquilo que são os projetos dele para a sua vida. Talvez você hoje é alguém que está na janela e eu quero te convidar, desperta. Talvez você hoje é alguém que está no lugar certo de Deus, mas com a postura errada e é tempo de ter um despertamento. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida poderosamente nesses próximos dias e que você tome uma nova postura de não estar na janela, de não se adormecer dentro daquilo que é o projeto, daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus possa estar te abençoando poderosamente nesses dias e que você seja um canal de bênçãos na vida de Deus. Quero que você nos siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no nosso Instagram, no Facebook. Você pode estar nos seguindo e compartilhando também cada palavra que tem sido ministrada aqui. Deus abençoe sua vida poderosamente e até o nosso próximo encontro. Café e Bíblia. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.